cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem? Louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Vamos lá para a história de mais um santo franciscano. São Bernardino de Sena. Ele foi sacerdote da primeira ordem. Ele nasceu em uma nobre família no dia 8 de setembro de 1380. Com 3 anos de idade, ele ficou órfão de mãe e com 7 anos ele ficou órfão de pai. Foi criado ali por uns parentes ali, umas tias ali próximas e tudo mais. E essas tias, gente, desde muito cedo, ensinou ele, né, o amor por Nossa Senhora, o amor pela igreja, o amor por Jesus. Então, com 22 anos, ele terminou seus estudos e já entrou, né, para os franciscanos, abandonou a vida mundana, né, as coisas de jovem que ele já vivenciava e já foi ser franciscano, tá? Com 35 anos de idade, gente, ele foi designado para a pregação, ou seja, para as missões, né? Se você está acompanhando, né, todo dia, vocês sabem que eu já falei, tá? Mas é bom a gente repetir para que vocês possam entender. Todos os freis dentro do convento têm um trabalho a ser feito. É responsável por alguma coisa, tá? Alguns ficam responsáveis pela portaria, como porteiro, outros para cozinhar, outros para cuidar do jardim, outros para cuidar das roupas assim, né? Teve aquele frei, esqueci o nome, gente, são tantos, que fazia os hábitos franciscanos, né? Fazia os hábitos deles para costurar, no caso. Então, assim, cada um tem a sua tarefa. E outros, né, são responsáveis, por exemplo, para confessar, pela liturgia da igreja, pela limpeza da igreja, enfim, né? E ele ficou responsável para as missões, né? Designado para pregar o evangelho ali naquela região. E, gente, ele conseguiu pregar o evangelho por toda a Itália, assim, sabe? Em muitos lugares da Itália, o evangelho foi difundido por conta dele. Deixa eu olhar aqui a minha colinha. Já na Europa, gente, né? Tava acontecendo muitas pestes, muitas divisões, né, de facções, tanto política, mas também até a igreja, né, tava sendo dividida. E por onde ele passava, gente, ele era como São Francisco, sabe? Ele passava espalhando a paz, difundindo a paz. E ele conseguiu resolver, né, algum desses problemas. Então, gente, ele tinha uma devoção, algo assim bem interessante, sabe? Ele andava com um quadro e esse quadro tinha, como é que se diz, gente? O nome. Gente, mas não é um nome, mas era as letras, né? As letras JHS, que é Jesus Salvador dos Homens, né? Ele andava com esse quadro, com essas letras JHS. E todas as vezes que ele terminava de fazer uma pregação, né, de falar de Jesus, das missões que ele fazia, dos lugares que ele ia, ele terminava de pregar o evangelho e as pessoas faziam filas, né, para poder beijar esse quadro. Então, assim, foi uma devoção que ele difundiu bastante, né, JHS, que inclusive até hoje a gente vê nas igrejas, né, essas siglas. Deixa eu ver mais o que é que eu anotei aqui, gente. Devido às penitências que ele fazia, que não eram poucas, né, as mortificações, as pregações que ele fazia, que eram constantes, né, as viagens que ele ia de lugares para outro, ele se alimentava muito pouco, né, porque ele fazia bastante jejum e ele foi enfraquecendo, né, a sua saúde e até que chegou o dia da sua morte no dia 20 de maio de 1444 e foi nesse dia que ele parou de pregar. Ele pregou até o último instante da sua vida, tá? 6 anos depois da sua morte, ele foi canonizado, ou seja, no dia 24 de maio de 1450, pelo Papa Nicolas V. E é isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Um cheiro para vocês, paz e bem, e até amanhã.